Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre uma das principais linhas do tempo estudadas pela história, que é a linha do tempo eurocêntrica, baseada aí muito nos fatos da Europa, mas uma linha do tempo muito estudada na história. Essa linha do tempo começa com o surgimento do homem. Então surgiu o homem, começa a história da humanidade. A partir do surgimento do homem começa aí o primeiro período histórico, que é a pré-história. Tem esse nome aí de pré porque antigamente os historiadores não acreditavam ser possível estudar a história sem escrita. Hoje já caiu este movimento aí, hoje a história da pré-história é muito bem estudada através dos documentos não escritos, por exemplo, os fósseis, as pinturas rupestres, todas as ferramentas utilizadas pelo homem. A pré-história é dividida em 3 períodos. O primeiro é o Paleolítico, chamado também de período da Pedra Lascada. O segundo é o Neolítico, chamado também de período da Pedra Polida. E o terceiro é a Idade dos Metais, onde o homem começa a trabalhar com metais. Neste período aí nós estudamos, por exemplo, a evolução dos primatas até a chegada do Homo sapiens sapiens, que é o ser humano. Estudamos também aí as ferramentas do Neolítico, como o homem conseguiu aí desenvolver várias ferramentas, e ainda estudamos as pinturas rupestres. Mais ou menos aí no ano 4000 a.C. surge a invenção da escrita. Lá na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, surge a escrita cuneiforme. Era uma escrita feita em barro molhado, quando secava ficava aí como se fossem uns tijolinhos marcados, e tinha esse nome cuneiforme porque era feito com forma de cunha. Após a invenção da escrita, muda-se a história. Não é mais pré-história, agora passa a se chamar História Antiga. E na História Antiga nós estudamos, por exemplo, o Egito Antigo. O Egito com suas pirâmides, suas múmias, seus sarcófagos e tudo mais. Também neste período nós estudamos aí a história dos hebreus, os hebreus que são relacionados aí com a narrativa bíblica do Antigo Testamento. Também neste período estudamos a história dos comerciantes fenícios, que ficam onde hoje é o Líbano. Estudamos também aí o reino de Cush, um reino muito próximo ao Egito, teve um relacionamento muito grande com o Egito, e sucedeu que a sua cultura também é muito parecida, com suas pirâmides, com seu modelo funerário. Lembrando que o reino de Cush aí fica abaixo do Egito, na África, aí onde hoje é o Sudão. E nós estudamos também o Império Persa, com os reis, imperadores Dário I e seu filho Xerxes, que foi muito bem interpretado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro no filme 300. Também estudamos aí na história antiga a civilização grega, com sua mitologia, com sua filosofia e com sua matemática. E ainda estudamos Roma, com sua monarquia, sua república e o seu grande império, que vai conquistar boa parte do mundo conhecido. E sobre a tutela do Império Romano, que vai nascer Jesus Cristo e vai mudar o calendário gregoriano, esse utilizado no Brasil. O calendário gregoriano marca o nascimento como o ano 1. Tudo que acontece depois do nascimento de Jesus Cristo é chamado de depois de Cristo. Tudo que aconteceu antes é chamado de antes de Cristo. Então, para o calendário gregoriano, o fato marcante que divide a história é o nascimento de Cristo. A história antiga vai continuar por um período até o ano 476 depois de Cristo, quando acontece a destruição de Roma. Os bárbaros acabam invadindo Roma e destruindo a cidade, consequentemente destruindo o Império Romano do Ocidente, acabando assim a história antiga e começando uma nova fase, novo período chamado História Medieval ou Idade Média. Na história medieval, pelo menos no Ocidente, quem vai ter um grande poder é a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana vai mandar na cultura local. Neste período aí da Idade Medieval, nós também estudamos o Império Romano do Oriente, ou chamado Império Bizantino, que teve como capital Constantinopla. Nós temos também aí o nascimento e o desenvolvimento do islamismo, com o seu profeta Maomé difundindo aí a religião islâmica. Ainda na Idade Média nós estudamos a guerra religiosa chamada Cruzadas, a guerra religiosa entre católicos e muçulmanos pelo controle de Jerusalém, pelo controle da Terra Santa. E é neste período também que nós estudamos
o Tribunal da Santa Inquisição, onde a Igreja Católica acabou acusando várias mulheres de bruxaria e feitiçaria. A Idade Média vai durar aí mais de 1000 anos e no ano 1453 acontece a queda, acontece a destruição da cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul. Os otomanos muçulmanos invadem o Império Romano do Oriente, destroem sua capital, tomam sua capital para si e este fato muda-se a história. Não é mais história medieval, agora será história moderna. E na história moderna nós estudamos fatos como as grandes navegações que vão dar resultado ao chamado descobrimento do Brasil. Outro fato importante são as reformas protestantes que vão dar origem aí às igrejas evangélicas. Mais um fato importante é o desenvolvimento do Brasil colonial. Portugueses, negros e indígenas vivendo aí no território que será futuramente o Brasil. Temos ainda o período artístico chamado Renascimento, onde os artistas queriam o renascimento do período greco-romano. E no ano de 1789 acontece aí a destruição de uma prisão na França chamada Bastilha, e este fato muda novamente a história da humanidade. A partir daí começa-se a história contemporânea, a história que nós estamos atualmente. Na história contemporânea nós estudamos, por exemplo, a Revolução Francesa e a destruição da Bastilha. Estudamos também aí a Revolução Industrial, que vai dar aí todo o aparato tecnológico que nós vivemos hoje. Estudamos também a independência dos Estados Unidos da América, a independência do Brasil, o Brasil se tornando independente de Portugal, o Império Brasileiro com Dom Pedro I, período regencial, e Dom Pedro II, e a República Brasileira, a proclamação da República por Deodoro da Fonseca. Ainda sobre a tutela da história contemporânea que nós vivemos atualmente, nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que matou mais de 10 milhões de pessoas. E também estudamos a Segunda Guerra Mundial, a guerra aí travada sob o comando de Hitler, que matou por volta de 50 milhões de pessoas. Também temos aí a chamada Guerra Fria, que foi a guerra entre capitalistas e socialistas, Estados Unidos contra a União Soviética pelo controle do mundo, o mundo bipolarizado. Dentro da Guerra Fria nós temos aí a Guerra Espacial, que resultou aí na primeira vez que o homem pisou na Lua. Em 1969 o homem consegue chegar à Lua. Grandes fatos foram marcados aí neste período até chegarmos atualmente aí no século XXI, o século em que estamos. Mas aí eu fiz um apanhado, um resumo geral do que geralmente é colocado nesta linha do tempo. Foi aí esta nossa aula. Valeu!